Você vai precisar de 2 pedaços de tecido e 3 pedaços de plástico cristal, 2 zíperes, tags e cursores. No tecido, meça 8 centímetros de cima para baixo. Faça a marcação, encontre o meio e o meio da tag também para colar. Use cola de silicone, cola de tecido, ou pode passar a costura em volta da tag, cole bem centralizada. Para o plástico cristal, você vai medir 3 centímetros da borda para baixo, em 2 pedaços de plástico. Faça primeiro um risco e depois 3 centímetros a partir desse risco. O plástico cristal e os tecidos têm 19 centímetros de altura e 16,5 de largura. E você precisa trocar o seu calcador para o Teflon, que é o calcador deslizante próprio para costura em plástico. Após fazer essa troca, você vai pegar o seu tecido, colocar ele esquerdo com esquerdo, avesso com avesso. Vai colocar o pedaço do plástico que não foi marcado no lado das máscaras que vão ficar sujas. Passe uma costura em volta com o plástico cristal virado para cima. Recorte o excesso de tecido e de plástico. E na parte do plástico onde vai ficar o zíper, utilize um pedaço de viés para prender no plástico. Faça uma costura reta, corte o excesso de linha, o excesso de tecido. E do outro lado do plástico cristal também passe uma costura em um pedaço de viés. Pode dobrar o viés ao meio e passar a costura. Corte o excesso e agora pegue o seu zíper e coloque. O meu zíper é decorativo, então eu coloco por cima do viés. No caso do zíper comum, ele ficaria costurado por baixo do viés. Encontre o meio do plástico cristal e o meio do zíper, faça uma marcação. Posicione centralizado o zíper no plástico cristal e passe uma costura próxima aos dentes, fechando os dois lados do plástico. Faça dos dois lados, pegue tecido, coloque posicionado o plástico lado contrário da limpa, da suja, para que o zíper fique cada lado com o zíper de uma posição. Passe a costura em volta, prendendo o plástico cristal ao tecido. Repita o processo do outro lado, tomando cuidado para que a escrita da tag fique para o lado contrário. No lado sujo, o plástico vai ficar por fora e por dentro. E no lado das máscaras limpas, vai ficar somente o tecido. Não vai ter a camada de plástico por dentro. Utilize prendedores, clipes para fazer a costura. Não fure com alfinete, porque ele rasga o plástico. Passou a costura dos dois lados, veja que o zíper para cada lado está um zíper. Pegue o seu viés, faça uma dobra diagonal nele, coloque na lateral do porta-máscara e passe a costura reta onde está marcado no viés, a dobrinha do viés. Para fazer o canto mitrado, dobre o viés para frente, fazendo um ângulo de 45 graus e depois voltando para o lado do porta-máscaras dobrado. Passe a costura por cima e repita o mesmo processo em todos os cantos do porta-máscara.
pode ir com a costura até o final e depois da dobra pegar bem do comecinho, passa dentro da marcação do viés, dentro da dobrinha, passe por cima do zíper, dobre fazendo um ângulo de 45 graus e depois volte a dobra para o lado do tecido. Vai fazer esse mesmo processo 4 vezes, passando por cima do zíper. E agora é só virar para o outro lado, deixando os cantos bem posicionados. Faça uma dobrinha ali onde tinha a dobra diagonal do seu viés. Passe o outro por cima. Coloque o prendedor para segurar. Vai dobrando, cuidado para não esticar o viés, apenas dobre e coloque o clipe para segurar. Faça isso em toda a volta do porta-máscaras. Nos cantos mitrados você vai dobrar como se fosse um V. E após a dobra, só passar a costura por cima da outra costura que foi feita, para que a costura não apareça no plástico e o seu viés com canto mitrado fique perfeito. Vá passando a costura reta, seguindo a marcação da costura que está por baixo, sem puxar o viés, e pronto, finalizado o seu porta-máscaras com a divisória de limpas e sujas.